Paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Assuntos Bíblicos. Eu sou o pastor Ademir Pereira e hoje nós vamos falar sobre o exílio babilônico. Como promessa, eu falei no primeiro vídeo de apresentação do canal que íamos começar com esse assunto bíblico. Esse assunto bíblico fala um pouquinho da história do povo de Israel. Ela é contada em várias maneiras. A maneira que eu vou contar aqui é para que você tenha um conhecimento do lado da fé, do lado da fé cristã. Por que cremos em Deus? Por que cremos na Bíblia? Por que cremos nessa palavra tão maravilhosa no sentido de fé? A Bíblia, ela traz várias histórias em cima do povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus na terra. Deus estabeleceu o povo de Israel como o povo dele. E esse povo dele tinha que ser defendido por ele nessa terra. Agora, por que Deus defendia esse povo? Porque era esse povo que ia anunciar o nome de Deus na terra, porque a terra virou uma bagunça. Depois do pecado adâmico, qualquer tipo de Deus que aparecesse, havia uma necessidade de qualquer ser humano na terra de adorar alguém. Algum Deus, de ter algum... A necessidade, a carência de Deus depois do pecado adâmico fez com que o ser humano pensasse em ter um Deus. Então qualquer Deus que aparecesse e fizesse algo para eles, eles iam acatar ele como Deus. E aí vem, Deus estabelece na terra a semente de Abraão, né? A semente de Abraão, para quem não entende, é leigo no assunto, a semente significa os filhos, né? A criação de Adão. De Adão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceu seus 12 filhos, mais uma filha, e todos os descendentes dessa família se tornou, as 12 tribos de Israel, se tornou um povo estabelecido na terra, o povo de Israel. E Deus, depois do Egito, Deus estabeleceu esse povo e doutrinou ele no deserto de Sinai. E ali na doutrinação de Deus, através da vida de Moisés, Deus estabelece o conceito. Um povo. Quer ser um povo meu? Quer um Deus de verdade? Eu sou o Deus de verdade. Que criou os céus e a terra, que criou Adão e Eva. Infelizmente teve que vir o juízo sobre o homem através da vida de Adão e Eva, que são os nossos pais, e acarretou a nós. Simplificando, para você entender o porquê Deus estabeleceu o povo de Israel como o povo dele. E ali Deus determinou diretrizes, regras, não adorar a Deus que não seja o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Deus vem com os 10 mandamentos, as tábuas, né? Os 10 mandamentos, aí ele estabelece regras, não matar, não roubar, não cobiçar. E em cima de cada regrinha dessa, cada mandamento das tábuas, aí Deus fala que nós temos que obedecer ela num sentido amplo, né? Quando fala não matarás, aí amplia essa lei. E aí, quando o povo começava a prevaricar, o povo de Israel, o povo, né, escolhido por Deus, quando começava a prevaricar, pecar,
sair do contexto da criação, o contexto da santidade, o contexto de Deus, aí Deus vem com juízo, assim como veio com juízo na vida de Eva e Adão. Tiram eles do Éden, né? Começa a vir o castigo. Depois nós falamos isso porque é outro assunto bíblico. É só uma simplificação para você entender aqui porque esse povo foi castigado no exílio babilônico. Aí vem Deus e constitui nada mais nada menos que Jeremias, levanta profeta, né, na terra. Ezequiel, Naum, Zacarias. E dependendo da necessidade, Deus vai levantando esses homens. Homens que pecaram, homens que erraram na vida, mas Deus constituiu eles, falou, vou levantar vocês agora como profeta. Jeremias foi um. E aí Jeremias profetiza sobre o povo de Israel. Nós vamos ler o texto bíblico. As pessoas quando vão falar de Bíblia, eles falam dela de uma maneira simplificada. Todo estudo bíblico ela tem que ser com leitura, a base de leitura, e não evitar de ler um versículo só, porque senão você vai viver à custa desse versículo. Quando você lê o contexto do livro, começa a entender porquê daquilo, aí Deus faz você entender o porquê que ele castigou, porquê Deus fez juízo sobre o povo, porquê Deus ia deixar um rei, Nabucodonosor, dominar o povo de uma maneira que, né? Mas Deus fala antes de acontecer. Eu vou ler aqui a passagem bíblica, Jeremias 25. Vamos lá. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor e vô-lo anunciou a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora, cada um, do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para os inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vós não faça mal. Todavia não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, quando também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e assobio, e em perpétuo deserto. E farei parecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia
E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Amém. Está aqui a passagem bíblica, Jeremias 25, nós lemos até o versículo 15. E, simplificando, Deus falou antes que haveria de castigar o povo devido à desobediência acerca dos ensinamentos de Deus para aquela nação. Então aquela nação já tinha aprendido de Deus através dos profetas, através de Moisés, através dos sacerdotes, que Deus, ele é juízo. Aconteceu antes juízo de Deus sobre o povo de Israel, não é o primeiro juízo de Deus. E o povo sempre desfalecia na fé, sempre deixava a desejar no conceito obediência. Já sabia que não era para fazer e fazia. Então Deus deixa avisado que na desobediência procede o juízo. Então não tem saída para pecado, para prevaricação, para desobediência. Então, isso é um ensinamento bíblico, é um assunto bíblico que ensina exatamente a desobediência. Desobedeceu, juízo. Obedeceu, bênção. Capítulo 38 de Deuteronômio fala muito sobre isso. Deus abençoa e Deus manda juízo. Então Deus manda juízo para o povo dele. O que dirá aquele que não é conceituado povo dele, que não crê nele como Deus, que não é cristão, porque Cristo veio da linhagem judaica. Cristo estabeleceu o seu sacerdócio dentro do sacerdócio judeu, o povo judeu. Então, tá aí. É uma das passagens bíblicas que Deus constitui juízo sobre desobediência. Então, o que a apostasia dos dias de hoje prega? Que Deus, esse Deus não existe, porque esse Deus não é amor, porque esse Deus ele maltrata, porque ele é ruim, porque ele é isso, aquilo, outro, e vai indo. Eles vão doutrinando o que Deus doutrinou o povo de Israel acerca de santidade, não matar, não roubar, prostituição, lascívia, tudo que Deus ensinou. A apostasia ela vem para doutrinar ao contrário. Quando ela doutrina ao contrário e a desobediência acontece porque dá ouvido a um ensinamento que é errôneo, que é fora do contexto de Deus estabelecido ao povo dele, o povo de Israel, e depois entra o Novo Testamento, é juízo. Deus manda juízo. Se parar para reclamar de Covid, de fome, de peste, pai contra filho, filho contra pai, e muitas coisas que acontecem nos dias de hoje absurda, nada mais, nada menos que a semente que nós plantamos. Amém? Aí o que vai acontecer agora? Entra o povo de Israel no juízo. O juízo de Deus, para esse caso aqui, foi o rei Nabucodonosor teve ordem divina, ordem de Deus. Não foi porque ele quis, não. E entrou lá em Israel, bagunçou tudo, deixou todo mundo exilado. Aí o que aconteceu? Simplificando, porque isso é assunto já para o próximo vídeo. Ele pega as pessoas inteligentes de Israel, os jovens, né, que eles viam que era inteligente, para quê? No exílio eles pegam todo mundo e levam para a Babilônia, que hoje é o Iraque, a região do Iraque. Eles levam o povo para lá
quem eles queriam levar, que eles viam que ia dar para lavar uma louça, que ia plantar um pé de abacate, um pé de manga, uma samambaia. É assim, eles levaram ele como escravo. E muitos eles mataram. E muitos utensílios religiosos judaicos foram levados também. Então Deus permitiu isso, era uma vergonha, né, nesse caso aí, e também a liberdade do povo de Israel que foi tirado devido a esse problema, obediência. Amém? Só que Deus é Deus, né? Você pode ver que nos últimos versículos Deus fala que depois que acontecer tudo, ele vai até Nabucodonosor e vai mandar juízo sobre a iniquidade daquele povo, porque era um povo pagão, um povo que pecava, que era anti-Deus, assim como você está vendo nos dias de hoje, os anti-Deus aí, que pregam contra a santidade, contra o que é certo, o que é pôr errado, não onde o que é certo. É esse espírito que está agindo hoje, é o mesmo espírito que agiu no povo de Israel naquela época. Só que Deus mandou juízo, e o juízo que Deus mandou naquela época foi o exílio, através do rei Nabucodonosor, o rei da antiga Babilônia. E hoje, qual é o nosso castigo? Também está escrito na Bíblia. Consequentemente, já entra no livro de Daniel, que é o próximo assunto que vamos entrar, para que você entenda por que nasceu o livro de Daniel. Deus já estava pensando lá nos dias de hoje, que é os nossos dias. E aí vem uma história, um livro selado que fala sobre os dias de hoje. Simplificando, é isso aí. Assuntos bíblicos fica por aqui. No próximo vídeo vamos dar sequência para que você entenda o porquê está acontecendo tudo isso nos dias de hoje e por que devemos fugir da apostasia e obedecer ao nosso Senhor Deus.